Amém? Nós vamos começar o nosso culto, nosso momento de adoração ao nosso Deus. Na verdade, nosso culto, nós temos o hábito de vir aqui para receber ou ouvir algo de Deus, né? Mas Deus nos criou para que nós estivéssemos louvando o seu nome. A finalidade da nossa existência é adorá-lo. Então, a nossa existência, nós estamos aqui para estarmos adorando o nosso Deus. Quando nós adoramos, Deus fala conosco e nós recebemos aquilo que precisamos receber. Vou pedir para que você esteja nesse momento entrando na presença de Deus, cada momento de oração individual, pessoal. Se você perceba que tem algo que precisa ser perdoado, coloque diante de Deus. Esse é o momento que Deus está ouvindo as suas orações, as nossas orações. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, para estarmos entregando todo o nosso louvor, todo o nosso desejo de estar adorando a Tua presença, Senhor, a Tua grandeza. Somente Tu és grande, somente Tu és Deus, somente Tu és digno de ser adorado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, Senhor, que nós possamos estar crescendo mais em Ti, na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa ser, desde já, ser adorado, ser exaltado acima de todos os nomes, meu Pai. Colocamos todo esse culto, tudo aquilo que estaremos fazendo hoje diante do Teu altar, meu Pai. Que ele possa estar subindo até os Teus atos como um cheiro bom e agradável, Senhor. Convido aqueles que puderem estar de pé nesse momento, para nós estarmos louvando e adorando o nosso Deus. Essa é a hora da dor.
Conhece os
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. E quando enfim Jesus vier e ao lar celeste,
do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Vou estar passando a programação da nossa igreja. Segunda-feira temos o ensaio do coral, às 20 horas. Quarta-feira temos os grandes pequenos grupos. Nossos pequenos grupos, para mim, são grandes pequenos grupos. Se você ainda não participa de um pequeno grupo, procure aquele que esteja mais próximo da sua casa, ou aquele que você tenha mais contato, ou procure alguém que já está fazendo para você se localizar e participar também. Sexta-feira temos a nossa reunião de oração, e no domingo, escola dominical, que horas? 9 da manhã, escola dominical para as crianças, e domingo à noite, nosso culto da família. Nós temos algum aniversariante que fez aniversário essa semana? Alguém completou mais um ano de vida? Não temos nenhum aniversariante essa semana? Amém. Então agora nós vamos passar para as crianças. As crianças vão estar vindo, chamando ela aqui à frente, para elas se preparando para ir para o cultinho. Eu acho que elas vão estar recitando o versículo tema delas do mês. Som. Boa noite a todos. Não sei se todos sabem, mas a gente está com uma metodologia nova, né, com o Ministério Infantil, que é o Pense Laranja. E aí todo mês, quase todo mês, a gente muda o tema da nossa escola bíblica. Fugiu a palavra. E aí esse mês é Oficina Maravilhosa, né? Não sei se vocês viram lá hoje, já a gente tem lá no fundo algumas atividades. E aí esse mês é a Oficina Maravilhosa e a gente vai estar falando que Jesus é incrível, né? Então a gente vai estar aprendendo esse mês todo sobre coisas incríveis que Jesus fez, né? E aí nós vamos falar o nosso versículo. Vocês já decoraram o versículo mais ou menos? Então vamos lá, tá onde mesmo o nosso versículo? Lucas 2:47. Vamos orar por eles, que eles vão agora para seu momento lá de estudo. Pedir para você estender a sua mão. Vamos estar pedindo a bênção de Deus sobre eles. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos aqui as nossas crianças diante de Ti, Senhor. O Senhor possa estar abençoando, dando a ele entendimento, crescimento espiritual, meu Pai. Pedimos também pela professora que estará ali se dispondo a estar conduzindo esses pequeninos até o Teu altar, meu Pai. Seja com ele, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos passar para a palavra. O pastor Lucas vai estar pregando. Eu vou pedir para o reverendo Melquisedeque orar por ele, orar pelo pastor Lucas. Para o pregador da noite, né? E Deus possa estar abençoando o Lucas nesse momento. Estenda a tua mão para ele. Pai eterno, nós te agradecemos pelo momento de comunhão contigo nesta noite. Te agradecemos pelas pessoas que já estão conosco nesta noite. Pedimos-te agora a tua companhia, abençoando Lucas. Queremos colocá-lo nas tuas mãos para trazer uma mensagem de acordo com as nossas necessidades. Pedimos-te no nome do Senhor Jesus. Amém. Som.
Paz do Senhor a todos, amém? Bom, a gente encerrou esse mês de setembro, né? Falando sobre o amor que transborda, o amor de Deus que transborda nas nossas vidas. E a gente vai continuar cantando aí. A gente vai continuar pensando nesse amor, né, que transbordou das nossas vidas, mas agora nos impulsiona a algo, nos leva a algo, gera uma resposta de nós, né, para Deus, para quem está ao nosso redor. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. A gente vai abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 11. Segundo Coríntios 5, a partir do versículo 11. Queria só fazer um contexto aqui sobre o que está acontecendo nesse momento, né? Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto foi formada numa das viagens missionárias de Paulo, né? E em determinado momento, Paulo precisou escrever, né, para Corinto a respeito de coisas que eles não estavam caminhando de acordo com seus ensinos, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que ele tinha ensinado, passado para eles. Então, Paulo escreve uma primeira carta para eles, meio que exortando, né, falando, né, tudo aquilo que eles estavam caminhando errado, tudo aquilo que eles precisavam mudar. Meio uma exortação, uma carta bem de exortação para eles mesmo. E depois desse momento, eles começaram a rejeitar um pouco o ensino e a exortação de Paulo, né? Eles começaram a comparar Paulo com outros apóstolos que estavam surgindo, e surgiam algumas pessoas aparentemente mais capacitadas, mas se vestindo bem, que falavam com uma oratória melhor, e reconhecer como Paulo como alguém muito simples, como alguém que era às vezes perseguido, até mesmo pobre ali, né? E financeiramente ele vivia dos custos dos trabalhos manuais dele. Então eles começaram a comparar, e até a falta talvez de eloquência dele de alguma forma, e Paulo começa a exortar eles: olha, vocês não estão me rejeitando, vocês estão rejeitando a Cristo, porque Cristo foi nosso exemplo de humildade, de obediência, de entrega. Chegou a ponto de eles pedirem para Paulo, falar assim, nos mandem cartas de recomendação de quem você é. Olha, a igreja que Paulo tinha fundado estava pedindo, né? Cartas de recomendação. E Paulo fala assim, olha, vocês são a carta de recomendação, escritas pelo Espírito. Olha, eu estive aí, né? Vocês são as minhas cartas de recomendação. Como que eu vou, né, trazer algo? E Paulo começa a mostrar para eles, aqui em 2 Coríntios, como eles estavam olhando para as coisas de Deus de uma forma deturpada, não da forma como Deus olhava, como Deus vê, não olhando para o coração, não olhando internamente, mas olhando para a forma externa das coisas. E Paulo fala assim, vocês estão rejeitando a simplicidade, vocês estão rejeitando o que está por dentro, o amor do coração, aquilo que está de dentro, e olhando só para algo que está externo, vocês estão rejeitando o próprio Cristo. E ele começa a falar, olha, aquilo que Cristo ensina é uma controvérsia da cruz, né? A vida de Cristo na cruz nos leva a pensar sobre algo totalmente diferente do que a sociedade vê. Se a gente vai pensar que um líder bem-sucedido é um líder que vai ter uma boa eloquência, que vai subjugar todos, né? Talvez um líder do povo que se levante naquela época iria liderar todos, subjugar, derrotar os povos inimigos, ser coroado rei, aniquilar todos que fossem contra o seu, né, a sua liderança, voltou. Contra a sua. Agora estou ouvindo? Amém. Vamos orando aí, gente. Nossa, o que é isso? Falei, vamos orando aí. Falei, glória a Deus aí, glória a Deus, glória a Deus. Isso ajuda o pregador, hein?
Então, mas... Nossa, esqueci o que eu estava falando agora. Do contexto. Ele fala assim, vocês estão... a cruz de Cristo é totalmente contrária ao que a sociedade prega, né? A cruz de Cristo é totalmente contrária ao que o mundo diz que é valor, né? Então, a liderança vai subjugar, vai condenar, e vai falar, eu estou por cima e eu venci. Isso seria um líder, né, que venceu todos os seus adversários. E a controvérsia da cruz é que Jesus venceu na cruz. E a cruz é um lugar de entrega, né, de renúncia. E Paulo está falando para eles, vocês precisam olhar o exemplo de Cristo, para vocês saberem como vocês devem viver. Como foi o amor de Cristo, que é diferente do que a sociedade diz que é vencer. Olha para a cruz que Jesus fez e vocês vão entender o que é vencer. E daí a gente vai entrar em 2 Coríntios aqui, eles falando um pouco sobre isso. Ele fala assim, assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de que vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriem na aparência e no coração. Olha o que ele está falando, né? Versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Só até aqui, ó. Então, é o que Paulo está falando, né? Vocês precisam entender que essa vida que a gente vive, né, é baseada naquilo que Cristo nos ensina, naquilo que Cristo espera de nós. Não baseado naquilo que você pode ver superficialmente ou pela sociedade de sucesso. Mas Paulo está falando, esse amor que te alcançou, que nos alcançou, ele vai nos constranger a entender que a vida que a gente vive hoje é a vida conquistada por Cristo na cruz. Que ele está falando, um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, Cristo morreu por todos nós, pelos nossos pecados. Logo, toda a nossa vida, né, toda a nossa condenação, todo o nosso velho homem morreu com Cristo na cruz. E a vida que nós vivemos hoje, vivemos a vida de Cristo. Vivemos em Cristo. Assim, aquele que por ele morreu ressuscitou. Assim, 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é que esse amor que nos transbordou, nos alcançou, nos constrangeu, ele nos impulsiona a entender que a vida que a gente vive, a gente não vive mais para nós mesmos. O que ele está falando para a igreja de Corinto? O escândalo da cruz, né, a controvérsia da cruz vem dizer que você não vai viver mais para você, mas você vai viver uma vida para Cristo. E hoje eu acho que é tão difícil dizer isso, né? É tão difícil se pregar isso, porque é pregado na sociedade, é pregado no mundo, que nós somos donos da nossa própria vontade. A gente precisa fazer o que a gente quer, né? A gente precisa fazer o que o coração manda. Ser feliz é fazer o que o seu coração deseja que você faça, né? Amém? Não. Ser feliz, isso é o que o mundo está dizendo. Ser feliz é você fazer o que o seu coração diz e dita para você fazer. Mas Paulo está falando aqui, esse amor que nos constrange, né, ele nos leva a entender que a vida que eu vivo não é mais a minha vida. É a vida de Cristo. E se ele morreu, e se eu morri com ele, e se eu recebi a salvação que ele conquistou para mim na cruz,
a vida que eu vou viver, eu preciso viver para Ele. Gálatas 2:20 fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a primeira coisa que o amor de Deus nos impulsiona é entender que a vida que a gente vai viver e precisa viver é uma vida para Cristo. E eu quero trazer essa pergunta para a gente aqui essa noite. Você tem vivido a sua vida para Cristo? Eu não digo que você vai mudar quem você é, né, talvez a sua personalidade, ou mudar os seus gostos. Parece que quando a gente vai falar que a gente vive para Cristo, algo de que a gente vai se perder toda a nossa identidade. Mas não, diante daquilo que a gente é, daquilo que Deus nos fez para ser, diante da nossa personalidade, do nosso gosto, né? Diante daquilo que Deus criou em nós, a gente vai olhar para tudo aquilo e vai falar assim, como isso que o Senhor criou vai servir para servir a Jesus Cristo. Como isso que eu sou vai servir a Jesus. Como isso que Deus me fez, eu vou entregar para a honra e glória do seu nome. Talvez quando a gente faz uma análise dessa, algumas coisas a gente vai falar assim, isso aqui eu não posso mais ser. Dessa forma eu não posso ser. Outras formas você fala, não, isso aqui eu posso usar para a glória dele. Amém? Mas a gente precisa ter esse entendimento de que a minha vida, se eu entendi o sacrifício de Deus na cruz, se eu recebi aquele sacrifício de Deus na cruz, a minha vida é o viver de Cristo, para Cristo. Amém? Então, como viver uma vida? Né, entregando, entendendo que todo o nosso ser, tudo que somos, se entendemos esse amor de Cristo, nós somos impulsionados a viver tudo isso para a glória dele. Versículo 16 e 17 fala assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém. Paulo está falando assim, agora vocês vão, depois de serem tocados por esse amor, constrangidos por esse amor, entender que esse amor tocou na sua vida, vocês vão olhar para as pessoas, não com os olhos humanos, os olhos carnais, mas vocês vão olhar para as pessoas pela lente dos olhos de Deus, através da lente do ato de salvação de Cristo por todos nós. Ou seja, eu vou entender que Cristo me salvou e a vida que eu tenho, Cristo vive em mim, eu vivo a vida de Cristo. Então, isso me leva a olhar para o outro e não ver simplesmente aquilo que o outro é, com os olhos carnais, mas ver pelo olhar de Cristo, o ato de salvação de Cristo naquela pessoa. É engraçado porque a gente consegue olhar esse ato de salvação para nós. A gente sempre merece o perdão, merece a misericórdia. O nosso erro sempre tem um bom porquê, uma boa desculpa. Mas o do próximo, né? Se a gente olha para o próximo, não, aquele sem misericórdia. Mas olha o que Paulo está falando, a gente vai olhar para o próximo não com os olhos da carne. Não vendo a pessoa pela carne, vamos ver a pessoa humanamente falando, mas olhar pelo filtro de que aquela pessoa também é alvo do ato de salvação de Cristo. Eu usei óculos durante muito tempo e acho que eu comecei a usar óculos entre 7 e 8 anos, não tenho certeza. E eu achava que eu enxergava as coisas. De repente, eu fui no oculista, né, no oftalmologista. Na hora que eu saí com meus óculos, eu olhei e vi que o mundo era diferente. Eu lembro a primeira coisa que eu olhei, essas árvores grandes que tinham na rua do médico, e eu olhei e falei, eu consigo ver as folhinhas das árvores. Não é uma massa verde. Para mim, olhava, parecia uma massa verde. Na hora que eu coloquei o óculos, eu falei,
Eu estou vendo. Nossa, olha as tonalidades da cor. Olha, eu vejo as folhinhas. A Júlia também passou por isso, né, Júlia? Ela falou pra gente essa semana. Fez cirurgia nos olhos. Parece que eu estou vendo até as cores diferentes das coisas. O mundo está mais colorido, né? Às vezes, a gente está olhando para as pessoas, a gente está olhando para a nossa vida, a gente está olhando para as pessoas que caminham com a gente na igreja, sem esse filtro, sem essa lente do olhar de Deus para o próximo. Então, quando a gente olhar para o próximo, esse amor de Deus que nos alcança, nos constrange e nos impulsiona a olhar para quem está do nosso lado e ver que ele também é um alvo da graça de Deus, da salvação de Deus. E se eu mereço o perdão, ele também merece. E se eu mereço o abraço, se eu mereço a chance, ele também merece. Isso é muito importante para nós como igreja, conseguir pensar isso, entender. O amor de Deus nos impulsiona a olhar uns aos outros pela lente de que Deus nos olha. E não existe forma de a gente viver esse amor, experimentar esse amor sozinho. Deus é tão inteligente, né, tão maravilhoso, que Ele nos fez, a forma de a gente experimentar grande parte desse amor dele é nessa vida de comunidade. É viver em comunidade. Não, a minha vida é eu com Deus, o meu tempo separado com Deus. Não, em nenhum momento na palavra Deus queria que o seu povo vivesse isolado, uma pessoa. Quando ele tirou o povo dele do Egito, ele não tirou um por um. Ele tirou o seu povo inteiro. Deus deseja e nos ensina sobre o amor com a comunidade, com a igreja. Deus nos ensina, Ele nos mostra como é ser amado, Ele nos transforma, Ele nos toca, Ele nos fere e Ele nos cura através da comunidade. Dá uma olhada para o seu irmão que está aí. Ele é o alvo do amor de Deus, né? E ele é a ação do amor de Deus para a sua vida. E quando nós somos tocados por esse amor, nós somos impulsionados a entender cada vez mais isso. Eu queria que você abrisse agora em Efésios 4. Versículo 14. Efésios 4, 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzam ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha o que ele está falando. É esse amor que nos alcançou, de Cristo, que chegou até nós, nos constrangeu, ele vai nos fazer entender esse amor de corpo, amor de sermos o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça, nós, o seu corpo. E eu acho muito interessante que ele está falando aqui em Efésios, que esse corpo bem ajustado e cada um agindo da forma, com os dons que Deus deu, cada um trabalhando da forma que Deus criou cada um para ser. Esse corpo ele é ministrado, ele é edificado e ele aumenta. Então, quando nós entendemos esse amor, nós somos impulsionados a viver esse corpo, caminhar em unidade, caminhar em comunhão. Somos intencionais nisso. Você precisa ser intencional nisso, irmão. Se você quiser crescer em Deus, se você quiser crescer no conhecimento de Deus, se você quiser ser transformado, você precisa ser intencional na vida em comunidade.
E olha que maravilhoso, ele fala que essa cooperação do corpo em Cristo atua edificando a si mesmo. Essa comunhão vai edificar, vai conseguir nos curar uns aos outros. E outra coisa que vai acontecer é o crescimento. Então esse amor que nos alcança e nos constrange vai nos impulsionar a viver em comunidade, a curar uns aos outros e a crescer. Então esse amor que nos alcançou nos impulsiona a viver a vida, não nossa vida, mas a vida de Cristo, viver em comunidade, em amor, o corpo de Cristo, ministrando uns aos outros, edificando a si mesmo e crescendo. Olha, que não é só obra de Cristo que vai fazer o crescimento e a ministração e a edificação. É a nossa comunhão também. Não é só o agir sobrenatural de Deus, mas é o nosso empenho e estar uns com os outros, encaminhar uns com os outros. E eu queria deixar esse desafio aqui, final, para os irmãos. Entender que se esse amor realmente constrangeu a sua vida, se esse amor realmente... O que é constranger, né? A gente fica envergonhado, sabe? Você olhar e falar assim, eu não mereço isso. E Ele me ama. Né? Eu não mereceria o perdão e Ele me perdoa. Eu não mereceria esse amor e eu recebi. Isso me constrange e me impulsiona a falar assim, ó, a vida que eu vivo hoje não é mais minha, é dele. E viver em amor. E ser a cura um do outro. E crescer. Crescer não só em maturidade, porque a gente vai crescendo e no conhecimento de quem Deus é, mas crescer. Crescer mesmo. Né? Como que a gente pode passar a vida inteira conhecendo um amor que me constrangeu e eu não consegui falar desse amor para ninguém? Eu não consegui trazer ninguém para viver junto com esse corpo. Eu queria te desafiar como igreja, irmãos, a mim também, a todos nós, né? Se esse amor tem nos constrangido, se eu entendi a vida que eu vivo é por causa dele, eu preciso contar isso para os outros. Eu não estou falando da nossa religião, você não precisa a pessoa ser da ágape. Mas você precisa sair da sua boca, precisa estar ali pronto para dizer de quem você é e por que você escolheu isso. E o que isso causou na sua vida. O amor de Cristo nos impulsiona a fazer tudo isso. E ao trabalhar nesse texto hoje, eu sentia muito de orarmos também sobre, no fim do texto em Coríntios, ele fala, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que muitas pessoas caminham muitas vezes nessa vida com Cristo, mas ainda presas a quem elas eram. Elas não entendem que o seu pecado foi pregado na cruz do Calvário, toda a dívida foi pregada na cruz do Calvário. E o inimigo vive condenando e relembrando e falando, mas você vai viver isso? Essa manifestação do poder de Deus, não, é para o pastor, não é para você. E você, olha o que você fez. Olha o que você já foi. Não, isso é para pessoas super especiais. Eu queria trazer essa verdade, porque quebrar essa mentira de Satanás na sua vida e te fazer entender que o amor de Deus, ele alcança todos nós. E nós temos a capacidade de olhar para quem a gente era e entender que foi pregado na cruz toda a condenação contra nós. Foi pregada na cruz.
e você pode viver a vida que Cristo conquistou para você hoje. Eu queria que você ficasse de pé e, diante disso tudo, eu queria orar sobre isso. Eu não sei como está o seu coração, mas eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse seu coração diante de Deus. Minha pergunta, vão ser algumas perguntas, como você tem vivido a sua vida? A sua vida, você tem vivido como uma vida de Cristo, uma vida para Cristo? Você tem vivido em Cristo? Você tem entendido desse amor que nos constrange e nos impulsiona a algum lugar? Nos impulsiona a amar, nos impulsiona a viver em comunhão. Talvez você está olhando para o seu passado, e às vezes o passado está como um pesadelo que não vai embora, como uma memória que nunca te deixa. Eu queria que você olhasse para a cruz, porque realmente nessa sociedade, no mundo de hoje, talvez olhariam para nós e falariam: você não merece, você não merece, nós não merecemos mesmo. Mas a controvérsia da cruz, o escândalo da cruz, vai olhar e falar: você não merece, mas Cristo alcançou para você naquela cruz. Cristo conquistou para você naquela cruz. Você pode ver todos os seus erros, todos os seus pecados, tudo que você já foi pregado, aquela dívida na cruz. E você pode dizer: a vida que eu vivo, não vivo mais para mim, mas vivo a vida que Cristo conquistou. Deus, eu peço por cada irmão meu, clamamos, Pai, por cada um de nós, que o Senhor venha ao encontro, que o Senhor venha, se tem alguém ainda que não entendeu isso, Pai, que não recebeu essa graça de viver a nova vida no Senhor, que possa se entregar, Pai, que possa deixar realmente o velho homem para trás e querer viver a vida que o Senhor conquistou. Se tem alguém aqui assim, Pai, toca no coração, que essa pessoa se entregue, que essa pessoa queira viver a vida que o Senhor conquistou. Se tem alguém aqui, Pai, que está preso pelo pecado, preso pela condenação de Satanás, nós clamamos, Pai, que a sua verdade, em nome de Jesus, venha inundar a mente, venha inundar o coração, que cada um saiba que quem é no Senhor, e que se o inimigo venha lembrar, venha trazer à tona, essa pessoa saiba das verdades de quem ela é, da sua palavra, e ela possa dizer: a vida que eu vivo é a vida de Cristo, é para Cristo, é em Cristo. Teu amor nos impulsiona a viver para o Senhor, Jesus. Não queremos viver a vida para nós mesmos. Isso o mundo vive, Pai. O mundo vive para si. O mundo vive para o seu próprio prazer. O mundo vai viver a vida inteira buscando o seu próprio prazer. Mas nós queremos dizer que a vida que vivemos, queremos viver para Te glorificar, para Te exaltar, porque o Senhor comprou a nossa vida na cruz. E obrigado por isso, Jesus. Muito obrigado por isso. Quero agradecer por isso, Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Fé
da ceia está relembrando isso. Nós estamos entendendo que a vida que a gente vive é a vida de Cristo, né? Vivemos a vida de Cristo, a vida que Cristo conquistou. E a gente quer convidar todos que se entregaram sua vida para Cristo, que entenderam isso, né? Entregaram sua vida ao Senhor e entenderam que a vida que vivem hoje é a vida de Cristo. A participar desse momento e relembrar da cruz de Cristo, da sua entrega. Amém? Jesus, falando a respeito da Santa Ceia, fazer isto em memória de mim. Quer dizer, de acordo com Jesus, de acordo com a vontade dele, nós celebramos a Santa Ceia, que é uma ordem de Jesus, não é? Realmente, e o apóstolo Paulo ainda diz: examine cada um a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. É um exame que nós fazemos da nossa vida, do nosso coração. Como está a minha vida com Deus? Como está o meu coração com Deus e com o meu semelhante, né? E quando você vê um semelhante teu sofrendo, você diz assim: é eu que deveria estar no lugar dele, né? Porque o amor de Deus me constrange a amar essa pessoa e orar por essa pessoa. Que esse momento seja um momento também de reflexão, de comunhão, de mais amor para com os nossos irmãos e os nossos semelhantes. Nesse momento nós lembramos a substituição, né? A cruz era para nós, né? Aquele era o nosso lugar e Cristo nos substituiu naquele lugar, né? Para que pudéssemos viver o ministério da nova aliança, pudéssemos viver a vida do seu Espírito em nós. Todos receberam? Simboliza o corpo de Cristo. Jesus é o pão da vida, Ele que nos dá vida, né? Que nos ajuda, que segure as nossas mãos nos momentos mais difíceis. Vamos tomar o pão. Esse vinho simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para nos lavar, nos limpar de todo pecado, deixar nossas vestes limpas, brancas como a neve. Então nós vamos tomar e lembrar do sangue de Cristo derramado pelas nossas vidas. Vamos? Esse momento de comunhão contigo, de comunhão com os nossos irmãos, Senhor Deus. Abençoa este momento. E aqueles que não puderam participar conosco, que eles possam também entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Abençoa este momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eles vão recolher ainda ali os copinhos. Queria te desafiar aqui essa noite, mais um pouquinho, hein? Talvez você está sentindo assim, ó, eu quero viver isso que o pastor está falando, eu quero entender isso que o pastor está falando, eu quero entregar, né, entender que
essa morte da cruz de Jesus foi para mim também. Eu quero experimentar isso, experimentar esse amor que me constrange e toca na minha vida. Ou talvez você está sentindo assim, eu preciso que alguém me ajude, que alguém ore por mim, para que o pecado que me assombrou não venha me assombrar mais, né? Para que aquilo que me condenou, que tem me condenado, não me condene mais. Eu queria que, se você está sentindo que você precisa de uma oração para a gente te ajudar e edificar uns aos outros e ministrar uns aos outros para nosso crescimento, eu queria que você viesse à frente. Você está falando, eu preciso que alguém ore por mim para que eu fique mais forte. Eu preciso que alguém me abençoe para que eu consiga caminhar mais. Eu preciso entregar minha vida para entender isso que ele está falando. Tem alguém? Amém? Amém? Então eu queria que você orasse para a pessoa que está do seu lado aí. Eu queria que você ministrasse para ela. Então, mais uns minutinhos. Edificados em amor, crescemos. Ore para que o Espírito Santo venha curar essa pessoa. Ore para que o Espírito Santo venha ministrar no coração dessa pessoa. Ore para que as verdades de Cristo alcancem essa pessoa. Deus abençoe a todos que estiveram conosco, que nos ouviram nos seus lares, né? Lucas falou muito sobre o amor de Deus nessa noite, né? E que esse amor de Deus possa inundar os nossos corações também, não só no templo, mas em todo lugar que nós estejamos. Vamos receber a bênção. Senhor vos abençoe e vos guarde. Senhor, tenha misericórdia de vós. Levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão. Fala, Deus te abençoe, meu irmão. Temos ali no fundo, vamos ter um chá, um café, um bolinho. Passe um tempo de comunhão ali.